Então vamos apresentar a solução do exercício 12 para calcular o volume do sólido obtido pela interseção das esferas dada por essas expressões aqui. Então aqui a gente observa que o y está deslocado, as esferas estão deslocadas no eixo y, na esfera de cima 2 unidades para a esquerda, na esfera de baixo 2 unidades para a direita. A gente pode observar isso completando quadrados. Então, completando quadrados, a gente tem que a esfera de cima, você tem a expressão mais 2 ao quadrado, mais z quadrado igual a 9. Então aqui a gente completou, isso aqui é um quadrado perfeito, y mais 2 ao quadrado, e aqui é y menos 2 ao quadrado. Então a esfera de cima, a esfera de baixo, y menos 2 ao quadrado, mais z ao quadrado igual a 9. Então a esfera de raio 3, é deslocada 2 unidades para a esquerda e 2 unidades para a direita aqui. Então a gente quer entender como é que é essa interseção delas e calcular o volume do sólido obtido justamente pelo que está limitado por essas curvas que são da interseção. Então aqui você tem uma interseção nas esferas, você continua lá para trás, uma curva que a gente vai ver parecendo uma reta aqui. Lá para trás continua também, e aí a gente tem esse sólido limitado pela casca da esfera da direita aqui, a casca da esfera pela esquerda aqui, vai ter uma parte embaixo também, e aqui a gente tem a curva que é a interseção dessas esferas aí. Então como é que a gente faz? Apesar de ser esferas, a ideia é que a gente use coordenadas cilíndricas para resolver esse problema. Então aqui a gente vai usar coordenadas cilíndricas. Aqui a gente observa que o x ao quadrado mais z ao quadrado dá origem justamente a uma coordenada r cosseno θ em x, em z, r seno θ, e o y a gente mantém como sendo y. Então aqui a gente tem nessa expressão, fica justamente em coordenadas cilíndricas, a gente tem y mais 2 ao quadrado igual a 9 menos r ao quadrado, e aqui y menos 2 ao quadrado igual a 9 mais r, desculpa, de novo, menos r ao quadrado. Aí tem que tomar cuidado quando você for tirar essas raízes, O que acontece? Observa. Aqui, você pensa, de pega essa esfera centralizada em 2, aqui por exemplo, que diz respeito justamente a essa esfera de baixo. Como o seu sólido está à esquerda, à esquerda o y menos 2 é negativo, certo? Porque justamente o y é menor do que 2 à esquerda. À direita, então assim, se você pega esse lado aqui direito, o que está à direita do menos 2, aqui justamente o y mais 2 é positivo, porque o y fica maior do que menos 2. Então se você for tirar a raiz quadrada aqui embaixo, para obter essa parte da esfera, que é a parte onde está o seu sólido, você tem que tirar a raiz quadrada negativa, porque justamente você tem que o y menos 2 é negativo. E para tirar a raiz quadrada do y mais 2 aqui, você tem que observar que o y mais 2 é positivo, certo? Então aqui nesse caso, a gente obtém desse lado, vamos botar aqui embaixo. Então, portanto, a fronteira, vamos dizer assim, do seu sólido é dada por duas equações, y mais 2, como eu falei, ele vai ser positivo, então você tira a raiz quadrada, positivo. 9 menos r ao quadrado, o que dá que o y é igual a menos 2 mais 9 menos r ao quadrado. E por outro lado, a equação de baixo, você tem que o y menos 2 é negativo, então ele vai ficar justamente a outra equação, y menos 2 igual a menos raiz quadrada de 9 menos r ao quadrado, que te dá y igual a 2 menos 9 menos r ao quadrado. Então essas são as equações da fronteira do seu sólido em coordenadas cilíndricas,
certo? E aí você observa, né, que no x e no plano xz, o que acontece? O ângulo θ está variando de 0 a 2π. Por quê? Né? Aqui a gente está observando o ângulo variando de 0, né, aqui no eixo x, até π, lá atrás, no eixo x negativo, semi-eixo negativo. Mas ele dá uma volta completa, que a gente está pegando justamente só a parte de cima. Então aqui, né, você pensa a respeito dessa interseção aqui, certo? Ela vem aqui, olha, até chegar lá do outro lado, π, e depois parte de baixo, dando a volta completa em 2π. Então o ângulo, né, a gente vai obter, pegando aqui, θ, isso são as fronteiras da equação y, né? Aqui a gente tem também o θ variando entre 0 e 2π, e para achar a variação do r, a gente tem que entender como é que a equação da interseção, né, em termos do r. Ou seja, a gente tem que igualar esses dois y aqui. O y da parte direita, né, que é dado pela circunferência, pelo círculo, desculpa, pela esfera deslocada para a esquerda, que seria essa daqui, e o círculo, né, a esfera da direita, certo? Que seria esse pedacinho aqui, dado por essa equação. Se a gente iguala as duas coisas, né, então igualando o y das equações, a gente obtém o seguinte, né, menos 2 mais 9 menos r quadrado é igual a 2 menos 9 menos r quadrado, o que dá para a gente resolvendo, né, passando essa expressão para esse lado e esse para esse lado, vai ficar 2 vezes 9 menos r quadrado igual a 4, certo? Dividindo aqui, vai ficar 9 menos r quadrado, raiz disso, igual a 2, eleva ao quadrado, fica 9 menos r quadrado igual a 4, o que te dá r ao quadrado igual a 5, dá r igual a raiz de 5, certo? Que é justamente a expressão, né, dessa interseção aqui, onde isso aqui te dá justamente a equação de um círculo. Então foi o que a gente achou aqui, né? No plano xz, o r é constante igual a raiz de 5, o que te dá justamente a equação de um círculo com raio igual a raiz de 5 na interseção. Por simetria, né, a gente observa que a interseção mora justamente no plano y igual a 0, que é o plano xz, certo? E é um círculo com raio raiz de 5. É justamente a interseção das duas circunferências, é o centro aqui desse sólido, certo? Então se a gente pegar, né, é como se esse sólido tivesse aqui, né, um pedaço assim, dado pela esfera da direita, um pedaço dado pela esfera da esquerda, né, então ele aqui continua aqui embaixo, né, simétrico, né? Então aqui a gente tem também assim no eixo x, uma coisa assim, né? E aí a gente está achando justamente que o centro dele aqui, né, é uma circunferência de raio raiz de 5. E conforme você varia o y, né, isso aqui você tem uma equação com relação ao raio, né? Então você pega, por exemplo, um raio menor, isso aqui vai te dando justamente as equações com relação ao y, constante aqui, né? Então você vê como é que o y está variando. Então aqui observa, né, quando o raio igual a 0, certo? Que seria os pontos aqui do centro aqui do plano xz, né? Aqui está com o plano xz assim, né? xz. Então raio igual a 0 é o ponto 0. Então o y é justamente igual a 2 menos raiz de 3, certo? Que seria, desculpa, raiz de 9, né? Que seria 2 menos raiz de 9, que é 3, né? Então ficaria y a menos 1, que seria justamente esse ponto aqui, que é uma esfera de raio 0, né? E esse ponto aqui seria o menos 2 mais raiz de 9, que é 3. Seria esse ponto aqui, y igual a 1. E menos 1. Certo? O resto você tem justamente dado, né? Você variando o raio aqui, você tem o y fixo dado por essas expressões aqui, né? Bom, então como é que a gente faz agora para calcular o volume? Bom, o volume vai ser em coordenadas cilíndricas. Então o volume vai ser justamente, né, a integral tripla
da função constante igual a 1 na sua região, vou chamar ela de Q, em coordenadas cilíndricas, né, você tem justamente o ângulo variando de 0 a 2π, o raio variando de 0 até raiz de 5, o y, que seria a outra coordenada, variando, né? Nessas expressões aqui, menos 2 mais raiz de 9 menos r ao quadrado, e 2 menos raiz de 9 menos r ao quadrado. Observa que quem está à esquerda e quem está à direita, né? À esquerda, você está justamente com a esfera deslocada para a direita, né? Então aqui você pega justamente esse lado esquerdo, né, com o y menor, é parte dessa esfera deslocada para cima do 2, que seria justamente essa daqui. Então esse é o limite esquerdo do y. Então seria justamente 2 menos r ao quadrado. E à direita, certo? O que está à direita aqui, esse pedacinho à direita, é justamente parte dessa esfera que está deslocada para menos 2. Então é justamente esse lado aqui, certo? À direita. Desculpa, é o que eu falei, essa esfera, né? Então é justamente essa daqui, é o menos 2, né? Seria essa esfera daqui. Menos 2 mais menos r ao quadrado. E aí você tem o dv, né, que é o elemento de volume, em coordenadas cilíndricas ele vira r, né, e aí agora você mantém a ordem de integração. Essa aqui é a integral com relação a y, integral com relação a r, e depois a integral com relação a θ. Certo? Então o volume calculado em coordenadas cilíndricas é justamente isso. Agora basta calcular a integral. Então fica a integral de 0 até 2π, integral de 0 até raiz de 5, né? Aqui vai aparecer ry, então fica ry, né? E aí variando aqui vai aparecer justamente, se fazendo a conta, vai ficar menos 4 mais 2 vezes raiz de 9 menos r ao quadrado, certo? dr dθ. Aqui vai aparecer integral de 0 até 2π. Aí aqui vai aparecer menos 2r, que seria a primitiva, desculpa, menos 2r ao quadrado, que é a primitiva de menos 4r. E aqui aparece mais, aliás, menos 2/3, 9 menos r ao quadrado elevado a 3/2. Quando a gente deriva isso, vai aparecer justamente, né, raiz de 9 menos r ao quadrado, esse 3/2 corta com esse 2/3, e aparece esse menos com menos aqui, né, quando a gente deriva, o r ao quadrado vai ficar menos 2r, com menos, aqui vai aparecer esse 2r daqui, certo? 2r. Isso r variando de 0 até raiz de 5. Então vai aparecer aqui menos 10 desse menos 2r ao quadrado aqui com raiz de 5, menos 2/3 raiz de 5 ao quadrado dá 5, 9 menos 5, 4, né? Raiz de 4, 2 ao cubo, 8. Então vai aparecer 2/3 vezes 8, quando você substituir o r por raiz de 5 aqui. E quando substituir o r por 0, vai ficar 9 elevado a 3/2, que é 27. Então vai ficar mais 2 vezes 3 vezes 27. Então aqui dá 18, né? 18, então fica 18 menos 10, 8, menos integral, né? Tá faltando aqui integral de 0 a 2π. Bom, integral de 0 a 2π, como não tem θ, que vai ficar multiplicado por 2π. Então aqui fica 2π vezes 8, menos 2/3 de 8. Então aqui vai aparecer 2, né? Cabe menos 16/3. 32 menos 16, então aparece 16, e aí fica então 32 sobre 3. Então essa é a resposta do exercício.